Vamos à primeira dica. A maratona. Prestem atenção. Primeira coisa, o primeiro grande equívoco que o concurseiro comete. Concurseiro, como várias pessoas na vida, fazem algo e abdicam de tudo por causa desse algo. Aí não conseguem lograr proveito na primeira vez, na segunda, na terceira. O que acontece? Desistem. É isso que você não pode fazer. É muito importante se dedicar? É. Já falei para vocês. Ausente o esforço da busca, ausente também a alegria da conquista. Mas calma, calma. Não é bem assim. Você, durante essa trajetória, durante esse esforço, essa luta, você também tem que se divertir. Portanto, a primeira dica: concurso público é como uma maratona. Portanto, não termina nos 100 primeiros metros. Termina com mais de 42 quilômetros. Imaginemos que você faça uma maratona. Vai participar de uma maratona. Se você, logo no início, sai correndo feito um louco, desesperado, você chega? Não chega. É possível que, se for uma maratona transmitida pela Rede Globo, você saia, inclusive, inicialmente lá entre os líderes. Mas todos sabem, e você, mais do que ninguém, sabe que não vai chegar. Por quê? Porque todo o seu gás foi no início, você não soube dosar. A dosagem durante a trajetória é fundamental. É mais importante do que a velocidade, do oxigênio que você tem dentro de você. É muito mais importante. Por isso, imaginem, vou fazer um concurso. Primeiro eu não vou fazer um só. É possível que eu faça um, goste mais de outro. É possível que eu faça um, não me dê tão bem nesse, faça outro e passe. Portanto, estudem. Compareçam aos cursinhos, comprem suas videoaulas, façam que vocês, materiais de boa qualidade, sempre de boa qualidade, ressalte-se. Comprou, estudou, vem estudando, vai para as aulas, se dedicando, mas não abdiquem da sua vida. Não abdiquem. Se tem namorado, continue namorando. Se vão à praia, continuem indo à praia. Se vão ao cinema, faça a mesma coisa. Claro que de forma moderada, dentro da razoabilidade, mas não abdiquem da sua vida. Para que isso? Para que no momento que chegar, no final, próximo ao concurso, você está com o seu gás no auge, você está pronto, tranquilo, com a cabeça bacana, que é muito importante para lograr sucesso em um concurso público. Pois bem, doutores, vamos agora à dica número 6. Essa, para mim, é a dica mais importante, é a que mais me toca e a que eu considero mais relevante. Tenha fé. Exatamente isso. A dica número 6 é tenha fé. Eu vou lhe mostrar na prática, falando, narrando os meus casos, como a fé é importante na nossa vida. E na vida de concurseiro, mais ainda. Porque vocês sabem, quem faz concurso sabe como é difícil, às vezes, estudar e não ser bem-sucedido. Às vezes não ter tempo para fazer mais nada e se dedicar especialmente ao estudo, abdicando do resto. Você sabe como é difícil, depois que você perdeu em um concurso, por exemplo, chegar numa festa e as pessoas, principalmente da família, e aí, já passou? Já foi chamado? Já foi aprovado? Isso e aquilo outro. Não é fácil. E a fé nos sustenta nessa hora difícil. Infeliz, na minha concepção, daquele que acha que pode tudo, que é onipotente, que é onipresente. Aquele que não consegue perceber que existe uma força muito superior a todos nós. Que nós somos assim, pequenininhos. Mas que existe um Deus muito maior que nos coordena, nos comanda, nos guia, nos orienta, nos protege. É nisso que eu acredito e vou relatar para vocês. Vamos ver um caso prático. Eu tive várias situações. Já perdi concurso. Vou citar logo agora. Não era nem para falar isso nesse momento da dica, mas falo. Que negócio, quanto mais natural, melhor. Pelo menos para mim. Eu quero abrir meu coração, espero que o seu também esteja aberto para ouvir com toda a atenção que eu te falar, o que der para eu passar. Quando eu era muito novo, eu tinha 19 para 20 anos, fiz o concurso para técnico judiciário do TRE, da Bahia. Aí minha esposa, à época minha namorada, ela engravidou, eu estava para casar, fiz esse concurso, tinha que fazer o concurso, não tinha um emprego que desse para ter filho
minha esposa estava grávida, nem para casar, muito menos para casar. Aí fui, fiz o concurso do TRE, me esforcei ao máximo, estudei muito, me determinei, passei na prova. No entanto, naquela época se cobrava prova de datilografia. Lá vai eu para a prova de datilografia. Menino, que coisa terrível. Doutores, é inimaginável a tensão. Você já passou na prova, só falta a simples datilografia, que sequer é utilizada hoje para qualquer coisa dentro da administração pública federal. Hoje se utiliza computador para tudo. Quando eu entro na sala, são 6 minutos, tinha que dar, salvo engano, 900 e poucos toques por minuto. Ou algo parecido com isso. Eu entro na sala, começo a me sento, me arrumo, e aí são vários, são dezenas de candidatos na mesma sala. Quando começa, não tem mais como voltar atrás. Você recebe uma folha, a folha fica virada. Quando você desvira para olhar e começar a digitar, já está contando o tempo. Eram 6 minutos. Quando virou e eu olhei para começar a digitar, foi uma barulheira do meu lado. Todo mundo digitando. E digitando rápido. E qual é o problema? Quando você pensa que você está ouvindo o barulho, e ouve o barulho, você pensa que o do lado está muito mais rápido que você é muito lerdo. O que aconteceu? O nervosismo bateu, e eu fui embora, sem saber se tinha passado ou perdido. Quando saiu o resultado, fui na banquinha de jornal, lembro como se fosse hoje, uma quarta-feira, pego o jornal à tarde, que é o que mais vende aqui na Bahia. Quando eu abro, está a lista dos aprovados e meu nome está fora. Tinha perdido na datilografia. Pertinho, na véspera de casar. A sorte é que sempre tive um pai muito bacana, o maior amigo que eu tive na minha vida, que sempre me apoiou muito, que confiou em mim. Eu falei, meu pai, me dê 6 meses, me ajude durante 6 meses, com aluguel e com o básico para eu sobreviver. Eu dou 6 meses para eu estar aprovado em um concurso. E foi daí que eu fui fazer concurso, procurando um, procurando outro. Surgiu o concurso da CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Fui fazer um concurso para de hidrologia. Olha, minha formação é economia e direito. Jamais estudei engenharia, principalmente hidrologia, que é fazer medição em rio, entrar em rio, medir volume de água, estudar nuvens. Nunca tinha feito nada disso, mas eu não tinha opção. Era o que tinha aparecido para mim naquela oportunidade. Eu não tinha faculdade de não quero. Eu tinha que querer, tinha que estudar e tinha que passar. E assim eu fiz. Fui para a biblioteca da própria CPRM, pegar aqueles livros e aprender algo que eu nunca tinha visto. Porque nem curso para concurso da CPRM tinha aqui em Salvador. Eu fui, fiz, estudei. Quando eu estava saindo para minha lua de mel, recebi o telefonema do meu pai, do meu querido pai, dizendo que eu tinha sido aprovado e que era terceiro lugar, eram 4 vagas, que eu tinha sido terceiro colocado no concurso. Portanto, já voltei da minha lua de mel empregado, graças a Deus. Mas não foi só isso. Eu tive mais casos. E vou narrar para vocês todos, porque eu sei que você também já passou por isso. Já passou por aquele momento de angústia, aquele momento de aflição, que a gente pensa que nada vai dar certo, tudo está dando errado. E as pessoas cobrando. E quanto mais dá errado, mais cobram. Quanto mais dá errado, mais cobram. E se a gente não tiver muito firme, com propósito e muita fé em Deus, a gente sucumbe a essas pressões sociais. Inclusive da nossa família. Não abstenho nem a própria família. Que ainda que sem querer, ainda que involuntariamente, nos influencia demais, nos pressiona muito. Mas vamos lá. Vamos lá, melhor dizendo, perdoe-me. Eu estava com 22 anos. Foi uma época muito difícil na minha vida. Foi a época que eu perdi minha mãe. Eu, aos 22 anos, já estava trabalhando no órgão judiciário federal. Tinha passado para o cargo de técnico judiciário. E era supervisor. Era um funcionário bom. E fui galgado ao cargo de supervisor e substituí a diretora. A diretora, à época, era substituída por mim. Confiava no meu trabalho. Toda vez que ela saía de férias ou de licença qualquer, eu assumia. Pois bem, quando eu saio de licença luto, né? Porque minha mãe faleceu, infelizmente, no início dos meus 20 anos, 22 anos. Eu saio de licença, passo 8 dias fora. Quando volto, soube
que a diretora tinha saído. A diretora, além de tudo, é uma amicíssima minha, talvez a maior amiga que eu tenha na minha vida, tenha constituído na minha vida até hoje. E todos sabem, quando sai o diretor, em regra, o substituto do diretor vai pelo mesmo caminho, vai embora. Eu, com 2 filhos pequenos para criar. Quem tem filhos aí sabe muito bem do que eu estou falando. Pagar plano de saúde, alimentação, comprar NAN para o filho que não consegue amamentar. Vocês sabem as despesas que não são poucas. Pagar babá que a gente tinha que pagar. Além de toda a preocupação que nós temos em deixar nosso filho com uma pessoa bacana, que não queira mal a ele. E eu voltei e todos, quem trabalha aí sabe muito bem como funciona. Quando você está para ser demitido ou exonerado, que era o meu caso, todo corredor já sabe. Ou todo corredor já fofoca, já espalha que você vai sair. Ou seja, as pessoas vibram com a notícia alheia, principalmente notícia negativa, infelizmente. E aí surgiu o concurso TRT da Bahia. Eu era técnico desse órgão da Justiça Federal e resolvi fazer para analista. 2 vagas apenas. Apenas 2 vaguinhas. E eu falei, olha, eu não tenho outra chance. Não tenho outra chance. Eu tenho que passar. Para vocês terem uma ideia, minha função de supervisor era quase 4 vezes mais do que o meu salário de técnico. A função valia quase 4 vezes mais. Imagine perder isso no mundo atual. Casado, com 2 filhos, tendo que pagar a faculdade e todas as demais despesas que vocês conhecem melhor do que eu. E aí eu agarrei esse concurso com unhas e dentes. É o que eu peço a vocês, tenham determinação que vocês conseguem. E as pessoas falaram, não, esse concurso, 2 vagas, quando saiu a quantidade de pessoas, mais de 5.000 candidatos, mais 2.500 para uma vaga. Para cada vaga, 2.500 tinham que ficar fora. Falei, não tem problema, não tem problema. Eu vou estudar, vou me dedicar, fazer tudo que for necessário, o resto eu entrego a Jesus, porque Ele está no comando da minha vida, como sempre assim fez. Sempre, sempre. E aí eu fui estudando, muitas vezes dormindo no livro, porque não tinha tempo. Acordava 5 horas da manhã, estudava até 10, tomava banho correndo, ia para a Justiça Federal trabalhar. Quando dava 19 horas, saía correndo para a faculdade para estudar, voltava 11 horas para dormir um pouco, para no outro dia acordar 5 horas. E durante as aulas no período noturno, o que eu fazia? Exercício e mais exercícios. Fiz inúmeros exercícios, todos possíveis e imagináveis. Enquanto o professor falava algo que não me interessava, eu continuava no meu exercício. Se o professor falasse algo interessante para mim, imediatamente levantava a cabeça e focava no que era importante. E assim eu fiz durante alguns meses que antecederam o concurso. Pois bem, chegou o dia da prova. Faço a prova, 60 questões, acertei 57, 95%. E aí voltei para o meu trabalho, continuei trabalhando numa boa, até o grande dia, o dia do resultado. Eu estudava e uma das minhas colegas era diretora de recursos humanos do TRT aqui da Bahia. E ela, por ser diretora, o resultado chegou no finalzinho da tarde, chegou à noite, ela já tinha acesso ao resultado, não sabia nomes, mas ela sabia que a pessoa que tinha passado, pelo menos dentro das vagas, tinha fechado a prova, gabaritado a prova, coisa que eu, infelizmente, não tinha feito. E para mim foi uma ducha de água fria. Eu falei, ô Jesus, eu estudei tanto, me dediquei tanto, preciso tanto, é um momento tão importante, tão crucial da minha vida. O que fazer? Fui dormir, no outro dia cedo eu cheguei, olha, eu vou à igreja, eu não tenho preconceito contra nenhuma igreja, inclusive qualquer igreja que seja aberta, seja católica, evangélica, de qualquer cultura, de qualquer religião, eu entro numa boa. Não tenho nenhum preconceito, respeito a todas. Mas eu tenho uma afinidade, um amor muito grande por Jesus. Então eu entrei na igreja católica que estava aberta aqui num bairro chamado Nazaré, em Salvador, e entreguei a Jesus. Tive uma conversa com ele, muito bacana, dizendo da minha ansiedade, da minha preocupação, do quanto eu tinha me esforçado, do quanto ele sabia disso. E pronto, fui para o trabalho, sabendo que o resultado sairia naquela tarde. Chego no trabalho, estou trabalhando, recebo um telefonema de minha esposa. Ela já tinha tido acesso ao resultado
E aí falou que tinha duas notícias para me dar. Se eu queria ouvir a primeira ou a segunda. A única coisa que eu pedi foi o seguinte. Eu só vou lhe pedir um pouquinho de tempo, porque eu quero fazer um Pai Nosso. Aí fiz meu Pai Nosso. E tem uma parte do Pai Nosso que fala: e livrai-nos do mal. Amém. Quando eu pensei, livrai-nos do mal, imaginei saindo de mim tudo e qualquer coisa ruim, tudo e qualquer maldade. E aí eu disse: pode falar. Aí ela disse: você foi primeiro colocado. Vocês não têm ideia do que é isso. Eu subia em cadeira, subia em mesa, no que aparecia, gritava, parecendo um louco. Fiquei louco de pedra. E graças a Jesus consegui ser aprovado. E a pessoa que iria, ou estava em tese querendo me tirar, teve que publicar no jornal de que eu tinha sido o primeiro colocado no concurso do TRT para analista judiciário. Coisa que eu tenho maior orgulho, maior gratidão a Jesus por ter alcançado essa grande vitória nesse momento tão crucial, tão importante da minha vida. E não acabou aí, eu tenho mais. Quando eu fui passar para o procurador federal, eu ainda não tinha me formado em direito. Vocês sabem, agora tem uma exigência que você tem que ter alguns anos de atividade jurídica. Naquela época não tinha. Então eu fiz concurso, fiz para alguns estados, para procurador, para promotor, graças a Deus passei em vários, mesmo durante a época da faculdade, sem ter formação nível superior ainda em direito, porque eu já tinha economia. E eu fui fazer para procurador federal. Passei, estava no 8º semestre, faltava um ano e pouco. Concurso vai, vocês sabem, concurso às vezes atrasa, chama uns, não chama outros. Pois bem, eu torcendo para empurrar, para dar tempo de eu me formar. Tem que empurrar esse concurso. Quando eu ia me formar, em dezembro de 2006, e saiu a minha nomeação 15 de setembro. Eu falei: o que tem de gente, agora você se deu mal. O que tem de gente que torce contra, infelizmente. Vocês sabem disso, infelizmente. O que eu pensei? Não, eu vou me preocupar com as coisas boas, porque também tem muita gente, graças a Deus, que torcem a favor da gente, que querem o bem da gente, que lutam pela gente, que dão no mínimo uma palavra de carinho, de conforto, de motivação. E eu entrei com mandado de segurança. Olhem como a presença de Jesus é importante na nossa vida. Na minha vida eu não tenho mais a mínima dúvida. Entrei com mandado de segurança, juntei uma jurisprudência da juíza substituta da 7ª Vara da Bahia. Um caso do IBAMA, que a pessoa tinha passado para analista do IBAMA e não tinha formado ainda. Vou à Justiça Federal com meu mandado de segurança, com meu advogado. Dou entrada. E antes da distribuição, eu já conhecia, já fui funcionário da Justiça Federal, eu era técnico lá. Eu pedi: olha, antes de vocês distribuírem, eu só queria fazer um Pai Nosso, depois distribuo. Porque vocês sabem, quando distribui, entra no sorteio lá, aí sim que você vai conhecer em que vara caiu o seu processo. Pois bem, faço meu Pai Nosso, digo: pode distribuir agora à vontade. Sorteio, gente, eram mais de 30 varas federais aqui na Bahia à época. 2 juízes por vara, 2 por vara, portanto mais de 60 possibilidades. Em quem caiu? 7ª Vara, juíza substituta, justamente a que tinha conferido ao analista do IBAMA o mandado de segurança, a liminar no mandado de segurança, a única jurisprudência que eu tinha juntado. Ganhei, graças a Jesus. E hoje sou procurador federal. Graças a Deus estou no concurso que eu sempre sonhei, que eu tenho muito orgulho e que me sinto muito feliz na minha função, hoje exercida. Pois bem, essas são as coisas que aconteceram na minha vida prática que eu externo para vocês agora, que eu sei que também vocês já passaram por várias e que a gente tem que ter esse toque de bola para que nós todos cresçamos nessa vida. Dica 11 é a dica derradeira. É justamente a dica do dia da prova. 11ª dica. Fechamos com isso um time de futebol completinho. Dia da prova. Primeira coisa. Acordou de manhã.
que você faz? Se está acostumado a tomar café com pão e leite, pão e leite. Não queira inventar. Não é porque a prova vai durar 4 horas de relógio. Portanto, eu vou comer uma feijoada, uma dobradinha, uma rabada. Saia. Não faça isso. Senão você vai ter uma dor de barriga no meio da prova. Pode ter estudado tudo, não vai conseguir fazer a prova. Se você está acostumado com a comida mais leve, a comida leve você vai repetir. Se for uma comida mais pesada, você repete a comida pesada. Não queira inventar. Siga o que ordinariamente você faz. Se você gostar de café, eu dou uma dica. Eu gosto muito de café. E para mim é ótimo tomar um café de manhã porque eu desperto. Eu fico completamente aceso. E lembrem-se, concurso público, uma questãozinha tira você de uma posição e joga você lá para cima ou lá para baixo. Então, se você tiver com a cabeça bacana, aceso, porque o café pode lhe proporcionar isso, faça. Se não gostar de café, tranquilo. Faça o que você sempre faz. Mas quem gostar de café, reitero a dica. Vá no café, que é uma boa. E o que faz? O que você vai fazer lá? Primeiro, você chegou no colégio da prova. Normalmente é um colégio, uma faculdade. E aí tem um bocado de candidato. Vários começam a ver, esse concurso tem muito concorrente. Você viu? Você viu a média da pessoa que passou no último concurso? Foi, acho que fechou a prova. Porque se não fechou a prova, não passa não. Eu vi a pessoa no Ceará, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, todo mundo que passou fechou a prova. Portanto, se você errar umazinha, você não passa. Não ouça essa conversa. Chegue quietinho ou quietinha, vá lá, tome seu café, faça o seu lanche, converse, joga a conversa fora. Melhor coisa, joga a conversa, vai falar de novela. Nada de falar em prova. Por quê? Porque o que você aprendeu, já aprendeu. Não vai querer aprender ali. Vários alunos fazem isso. Vários concurseiros. Chega na hora da prova, tá lá com o livro. Folheia. Como se fosse aprender alguma coisa ali. Como se fosse cair a questão que ele está folheando naquele momento. Enchendo a cabeça dele de coisa. Aí é mãe de Ná. Aí só se for mãe de Ná para adivinhar a questão. Pois bem, o que você vai fazer? Entra na sala tranquilo. Evita conversar na faculdade ou no colégio, onde você for fazer a prova. Só converse com coisas banais, nada de relevância para não encher sua cabeça. Entra na sala. Procura uma cadeira bacana, lugar, e se sente confortável. Primeira coisa, não vai querer cansar cedo. Você tem que estar disposto o tempo todo, integralmente. Portanto, sente-se de forma bem confortável. Comece a resolver sua prova, calmamente, sempre com confiança, sempre achando que você vai acertar, que ao virar a página as questões vão vir muito boas para você, que você pode, que você sabe, sempre com a confiança lá em cima, no topo. E vai resolvendo sua prova. Cansou uma perna? Troca a perna. E assim vai. E assim continua. Quando chegar mais ou menos na metade da prova, qual é a dica que eu dou para vocês? Que eu sempre faço. Parei, peço ao fiscal para ir ao banheiro, jogo uma água no rosto, molho o rosto, o olho, molho um pouco do cabelo, da nuca, enxugo e volto. Você volta zerado. Você volta pronto para fazer mais outra prova se for necessário. Portanto, eu volto para fazer a outra metade da prova. Pronto. Terminei a prova inteira. Deixo, obviamente, as questões que eu tive dúvida, circulo e deixo para o final. O que você faz no final? Principalmente, prestem atenção. Digamos que você tenha feito 70% da prova. 30% você não tem certeza. 70% você está bem. Já está sabendo que fez 70% da prova. E os 30% restantes, o que você faz? Você vai chutar. É a hora do chute. Vai chutar na letra que você menos colocou. Se seu nome é Alessandro, pelo amor de Deus, não vai colocar a letra A se você já colocou muita letra A. Se seu nome é Bernardo, não vai querer colocar B em tudo se você já entupiu de B a prova. Você vai colocar a letra que menos você apontou em sua prova. Naqueles 70% que estão bonitinhos de sua prova, qual foi que você colocou menos? Foi letra E? Ótimo. Então coloque letra E, mesmo que seu nome seja Carlos. Mesmo que seu nome seja Camila. Não importa, não vai colocar a letra C, você vai colocar a letra E, porque E foi a que você menos colocou. Nesse exemplo que eu falei, se você só tiver colocado 10 letras E, faltando 30 questões, e você chutar todas as letras E, o que vai acontecer? A chance de você acertar mais 10 é muito grande. Os concursos, em regra, dividem proporcionalmente as questões. Se são 100 e são 5 letras, 20 questões para cada letra. Portanto, se você só colocou 10 letras E, vá na letra E.
Se essa for a que você menos colocou, vá na letra E. Mesmo que seu nome se chame Bernardo, mesmo que seu nome se chame Carlos, mesmo que seu nome se chame Dariel, mesmo que seu nome se chame Alexandre, não importa, é letra E. Por quê? Porque seu potencial aumenta muito. Você sai de 70% e vai para 80%. Portanto, você sai da milésima posição e fica ali entre os 100. Porque vocês sabem que 10 questões de uma prova de concurso é a distância do Brasil para a China. Vocês sabem melhor do que eu isso. Doutores, dentro da nossa última dica, vão as últimas dicas, as dicas derradeiras. Evitem respostas que contiverem jamais, sempre, tudo, nada, todas as vezes, em caráter absoluto, em nenhuma hipótese. Saia dessa. Saia dessa. Essa questão está errada. Tenha certeza. Nunca coloque essa questão como verdadeira, porque toda regra tem exceção. Portanto, em 99,99% das vezes que você colocar isso, uma das oportunidades como verdadeira, como jamais, sempre, todas as vezes, tudo, nada, caráter absoluto, você errará. Essa resposta, em regra, estará errada. Em regra, quase que absoluta. Portanto, saia, se afaste disso.